Ó, a Prefeitura de Maringá informou que, por ordem judicial, a tarifa da TCCC, Transporte Coletivo Cidade de Canção, será reajustada em 16,3% a partir do dia 10 de outubro, ou seja, domingo, na segunda-feira. Todos já pagarão mais caro aí pela passagem. Eu vou chamar nosso repórter Roberto Lima, ele vai trazer informações. Roberto, muito bom dia. Bom dia para você, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a tarifa do transporte coletivo, ela vai ficar mais cara. A informação, ela foi divulgada pela Prefeitura de Maringá através de uma nota nesta terça-feira para poder informar que a tarifa da empresa Transporte Coletivo Cidade Canção, a TCCC, ela será reajustada em 16,3%. A medida, ela passa a valer já a partir do próximo domingo, dia 10 de outubro. A passagem, ela passará de R$ 4,30 para R$ 5,00. De acordo com a Prefeitura, o reajuste ele foi concedido por determinação do juiz Nicola Frascati Júnior, da 2ª Vara da Fazenda Pública aqui de Maringá. Isso após uma liminar movida pela empresa. Com a determinação da Justiça, o município ele não deve recorrer desta decisão. Roberto Lima, para a Jovem Pan. Jovem Pan. 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 e 13? Tá socando a mesa por quê, meu? Tá bravo? Ah, pensei que você tava nervoso com alguma coisa. Não. Só tava guardando. Ó, vamos lá. Eu quero colocar aqui mais algumas informações antes de tocar para vocês falarem sobre essa questão do reajuste no valor do transporte público. Como o Roberto nos informou aí, já praticamente 2 reajustes foram segurados pelo prefeito Ulisses Maia. Segurou no peito, mas isso uma hora ia estourar. Como agora não tem como mais segurar, até porque é uma decisão da Justiça. R$ 5,00 a tarifa, 2 anos e 4 meses aí sem reajuste, só que não tinha como mais segurar. Isso reacende aquela história do subsídio para por aí os reajustes, ou isso é um foguete, é só para cima, Ângelo Rigon? Não, é que a nota da prefeitura, ela não detalha, né? Só diz que é ordem judicial e tal, isso. Bem simples e sucinta. Não diz de onde vai ser o dinheiro, se vai haver, quer dizer, não vai haver subsídio, né? Não fala nada sobre isso. Não fala nada sobre isso. É uma pena, porque eu acho que era o melhor momento para começar a se pensar nisso. E isso que já vem sendo pensado há quase 2 anos na prefeitura e ninguém tem coragem. Talvez no eleitoral o pessoal resolva mexer nisso. De qualquer forma, parece que está havendo uma conversa para se voltar a manter o equilíbrio do sistema. Você tem que entender que foram mais de 2 anos sem reajuste e isso provoca um desequilíbrio, independentemente das rusgas judiciais, né, que existem dos dois lados. Agora, é um bom sinal porque até então a prefeitura não queria conversa, desrespeitando o contrato, independente de questioná-lo, e não, como você falou, matando no peito. Mas está na hora da gente passar a pensar na população como um todo para não acontecer o que aconteceu com a questão da trimestralidade. Me parece que esse reajuste agrada, no primeiro momento, a concessionária, ela, conforme a decisão judicial, não é completa, só equivale a um período, né, desse tempo todo. O outro período não foi contemplado ainda, vai ser apurado, e é preciso que esse outro período que for apurado, essa outra defasagem, seja matada no peito da prefeitura, no cofre da prefeitura, como subsídio que existe hoje em cidades pequenas, variadas. Você deu exemplo recente de Cianorte. Mas é um bom começo, como disse aquela vez no filme Casablanca, é um bom começo. Luiz Neto. E quem paga o preço é você que nos acompanha, nosso ouvinte, do seu imposto, né, também do usuário do transporte coletivo. Se o prefeito não tivesse segurado, né, é claro que algumas outras questões vão ser discutidas na justiça,
como o dinheiro que a empresa alega não ter recebido. Mas se não tivesse segurado, essa passagem estaria bem mais cara, pode ter certeza disso. Em virtude dos últimos reajustes, é só você fazer um comparativo, Paulo, dos últimos reajustes que foram feitos ao longo do tempo. 75 centavos para 2 anos é muito inferior ao que foi dado. Muito inferior mesmo ao que foi dado ao longo dos outros períodos. Então é algo que chama atenção. Os outros prefeitos abusaram, então. Não, tô falando de outros períodos. Qual outros períodos? Inclusive da nossa história. Esse contrato ele já tá faz um certo outros tempo. Prefeitos. Não, outros prefeitos que cederam o reajuste, mas quem pede o reajuste, quem faz esse cálculo, não é só a prefeitura. Mas o que a gente precisa falar, Paulo? Esse contrato ele é muito bem amarrado, então a prefeitura e a população sempre vai pagar o preço independente de quem use ou não. Porque a empresa, segundo o contrato, não pode ter prejuízo, né? Agora, o que chama a atenção é que as pessoas tendem a usar cada vez menos esse serviço. Por que usam cada vez menos esse serviço? Porque ele se torna menos competitivo. Hoje você utilizar o Uber, assim como tem pessoas que usam para trabalhar, vêm 2, 3 no mesmo veículo, sai muito mais barato do que usufruir do transporte coletivo. Eu mesmo, se viesse de transporte coletivo, sairia mais caro do que o valor de Uber que eu venho trabalhar nos dias normais, né? Então é algo que chama atenção, também de quem usa, chama atenção pela comodidade e as facilidades e as novas tecnologias. Agora, em relação a esse subsídio, a única pessoa que agrada em primeiro, em segundo e em terceiro momento é a empresa, não a prefeitura, porque não queria dar, e não a população, que vai ter que pagar no seu imposto e para usar. Vamos lá. Quem, Rafael? É o seguinte, eu fico pensando aqui, ouvindo o Luiz Neto falar, e vem algumas dúvidas na minha mente. Por exemplo, nós vamos ter que dar subsídio de qualquer jeito, porque há um desequilíbrio no contrato. A empresa já está cobrando uma ação judicial para ter uma bala de dinheiro já. Já é uma maneira de vai ter que ter subsídio. Esses aumentos que não foram dados, a empresa também vai cobrar, vai requerer na justiça, porque tem um equilíbrio contratual e fato. Esse contrato é uma vergonha para a cidade? Em tese mas tem que ser cumprido e acabou. Aí vem o prefeito Ulisses Maia e ele faz cortesia com o dinheiro dos outros. Porque nesse momento, se eu pensar que ele não deu os aumentos 2 anos e pouco aí, ele está fazendo cortesia com dinheiro que não é dele, porque a prefeitura vai ter que arcar com esse valor de tarde, né? Exatamente. Eu acho que a prefeitura errou em não dar, né, o subsídio do ano passado. Porque se a alegação é por conta da pandemia, né, de junho de 2019 até dezembro não tínhamos pandemia. E janeiro até junho de 2020 nós tínhamos. Então eram só 6 meses de pandemia. Poderia ter dado um subsídio sim para ajudar a empresa. Não dá para responsabilizar apenas a empresa, com todo respeito a palavra, mas a cagada já está feita. Tá? O contrato já foi feito. Né? Nós temos agora que, infelizmente, né, arcar com isso. Então, não dá para responsabilizar apenas a empresa, até mesmo com sua má qualidade, nos ônibus precário, enfim, todas essas características, né, de desqualificar o serviço. Então, não dá para responsabilizar apenas a empresa, mas sim o poder público também, né? Porque, querendo ou não, como você disse, Paulo, mais cedo ou mais tarde, a conta desse subsídio, dessa ajuda, vai ter que ser arcada. Né? Agora, o que me achou interessante, Luiz Neto, é justamente na questão do Uber. Né? 5 para ir, 5 para voltar do meio-dia, voltar 5 à tarde e 5 para voltar dá R$20 de ônibus. Tirando as pessoas que pegam... R$20, se você... Posso terminar? R$20 lá da Praça Salgado Filho no trabalho até a Vila Esperança, dá praticamente uma volta de Uber. Ainda tem que ser usado o transporte coletivo. Então, muita gente precisa. Nem todo mundo também tem a função do aplicativo, né, do Uber, em usar para tentar ter uma alternativa. Esse também é um problema. Tá? O poder público, tá, precisa pensar mais nas pessoas mais carentes que usufruem desse transporte coletivo. Porque o transporte coletivo, querendo ou não é uma opção para a classe média. Não é uma opção para classe média nem classe baixa. Muitas vezes, só se tem essa opção para ir trabalhar. Porque, às vezes, tem metade da empresa que paga o vale transporte. Então, acho que tem que repensar um pouco mais
esse subsídio deveria ter vindo antes. E não dá para responsabilizar apenas a empresa. Eu vou deixar você falar, Neto, vai. Não, tirando, Kim, aquelas pessoas que tem que ir até o terminal, né? Às vezes do tempo dá para fazer a integração, mas quem não dá para fazer a integração paga outra passagem para ir até o seu emprego. Só que se reduzir, se não aumentar a tarifa, não é pensar na população, o que é pensar na população mais humilde? É o que eu queria te perguntar, porque se as pessoas mais humildes têm que usar o transporte coletivo e recebendo o salário mínimo, pagando esse valor a R$5, o ideal seria a tarifa ser mais barata. Não é a lógica? Exatamente. Agora, qual é o papel da prefeitura em tudo isso? Ele não deveria buscar alternativas para reduzir o valor da tarifa? Então, fica meio contraditório. A questão, a gente tem que dar o subsídio para a empresa, mas precisa pensar na população mais humilde. Eu estou fazendo um comparativo muito simples. A questão da praça, ir para até a Praça Salgado Filho. São 2 passagens. São 2 passagens se você sai lá do Alvorada, se você sai das regiões mais distantes até o terminal, depois você vai do terminal até lá na Praça Salgado Filho. E para voltar, mais 2 passagens. Então, assim, são R$20 por dia, e R$20 por dia no bolso de quem ganha um salário mínimo é muito dinheiro. É muito dinheiro. E não dá pra gente tapar e falar assim, olha, Maringá tem a maioria da cidade com pessoas de classe média. Nós temos a população que usa, e muita gente da nossa região, que já morou em Maringá, que mora em Sarandi, Mandaguaçu, Marialva, usufrui desse serviço. E usufrui pra ir trabalhar, pra ganhar o seu ganha-pão. Então, o comparativo, a conta não fecha. Faz a conta, R$20 por dia, Paulo, são R$200 por mês, são R$200 em 10 dias no bolso de quem trabalha. Em 20 dias, nós trabalhamos 22 dias aproximadamente, a maioria das pessoas, em 20 dias são R$400, R$440 a menos no salário de uma pessoa que ganha R$1.000 e poucos. Se isso não é muito dinheiro, com todo respeito, eu não sei o que é. Então, a forma adequada de pensar na população é buscar subsídio. Já foi falado que a prefeitura tentou, junto ao governo do estado, o mesmo subsídio que existe em Curitiba. Em Curitiba, o governo do estado paga um pedaço da passagem. Mas será que em Maringá vai ser suficiente? Será que depois que fizer isso não vai ter não vai ter uma outra planilha de custos muito mais alta? Tem, né? Então nunca vai ficar barato, Paulo. Já tem mas um passivo, já tem um passivo na justiça por conta de mas reajustes isso que não foram dados. Mas isso aí vai ser discutido na justiça. Mas vai ter que pagar o contrato. Vai ser discutido na justiça aí. Esse nós contrato, não podemos falar qual vai ser a canetada do juiz. Se fosse tão fácil, mas o que eu queria dizer não é tão simples, porque para pagar é um dinheiro muito além, vai quase metade do orçamento para pagar essa multa. Só que assim, o que eu queria dizer em relação a isso, é muito além, é que sempre vai ter um empecilho quando o assunto é transporte coletivo. Então não adianta a gente ficar batendo aqui na mesma tecla, sendo que quem vai pagar o preço é aquele ouvinte que está nos acompanhando, que está dentro do seu carro, que não usufrui, e o ouvinte que está todo dia dentro do ônibus. Mas quem pode minimizar isso é o poder público. Paulo, tem uma coisa que é bem O interessante. transporte é política pública. Exatamente, indiferente se a empresa é privada, mas nesse momento, a partir da licitação que ganhou agora, tem um contrato, ela se torna pública. Quem tem a responsabilidade em mantê-la é o poder público. É o poder público. Agora, realmente, esse questionamento eu também faço, Luiz Neto. Eu queria questionar a prefeitura o seguinte: prefeitura, não pensa nas pessoas mais pobres? Então dá um subsídio devido ao TCCC para tentar diminuir a taxa. Olha um raciocínio aqui, ó. Se você pegar individualmente um passageiro, é R$5. Se você pegar um empresário que tem 300, 400 funcionários, ele vai falar na hora, a prefeitura precisa dar o subsídio. Por quê? Porque ele paga muito. Aí aquela contrapartida da empresa no vale transporte do funcionário. Então precisa levar em consideração tudo isso. A gente está falando de retomada econômica, vocês defendem isso, defendem aqui da retomada econômica, e quando para pensar nisso, fica pensando em umas coisas que parecem muito pequenas.